Olá pessoal, eu sou a André Pedroso, palestrante, mentora e autora do livro O Poder do Posicionamento. Nessa Masterclass sobre comunicação assertiva para aumentar a produtividade da sua equipe, eu trouxe um conteúdo exclusivo para que você consiga entender, fazer um diagnóstico da sua comunicação atual. Será que a sua equipe hoje tem uma comunicação que é agressiva, passiva ou será que ela é assertiva, que é o nosso objetivo? É exatamente isso que eu trouxe nessa Masterclass, como identificar isso, quais são os sinais, quais são os perfis comportamentais de cada membro ali da sua equipe e principalmente como você consegue implementar isso a partir de hoje. Além de trazer esse conteúdo prático para que você consiga utilizar tanto no ambiente digital quanto offline, você também terá acesso a materiais exclusivos, 3 bônus especiais dessa Masterclass de comunicação assertiva. E nós nos vemos na Masterclass daqui a pouco. Até já! Apresentado por eKite, plataforma de gestão de trabalho em equipe. Conquiste a produtividade extrema. Olá pessoal, aqui é a André Pedroso e hoje eu tenho um tema muito importante para compartilhar com vocês. O tema de hoje é comunicação assertiva para aumentar a produtividade da equipe aqui na eKite Academy. E eu trouxe para vocês esse tema porque ele impacta diretamente nos resultados da sua equipe, financeiros e principalmente a forma como o clima organizacional fica. Eu quero começar com uma pergunta para você. Será que a comunicação da sua equipe hoje parece um telefone sem fio? Sabe aquela brincadeira de infância quando uma pessoa falava para outra uma palavra, uma frase, e depois ia passando um para o outro ali no ouvido, e no final ficava uma bagunça, aquela comunicação ficava toda desorganizada, ninguém entendia nada, e muitas empresas passam por isso todos os dias. Então, seja sincero com você, será que hoje a sua empresa está passando por esse momento? Um telefone sem fio? É por isso que nós precisamos olhar com atenção para essa comunicação, porque ela impacta diretamente na produtividade da sua equipe. Esse dado aqui da Carnegie Institute of Technology mostra que 85% do sucesso financeiro de uma empresa depende dessa engenharia humana, que é comunicação e liderança. Então, muitas vezes, você deixa de olhar para algo que impacta diretamente no sucesso do seu negócio. É por isso que hoje eu trouxe para você ferramentas práticas. E no final dessa Masterclass você terá bônus também que irão auxiliar com essa comunicação assertiva na sua equipe. Quando nós pensamos em mensagens precisas, em uma comunicação objetiva, assertiva, nós pensamos em economizar energia, porque toda vez que existe distração, um excesso de notificações, um excesso de informações que são quebradas, fragmentadas, que não são objetivas e estruturadas em um único local, em um processo, isso faz com que a equipe fique desviando energia. Então, ao invés de focar em um projeto que poderia ter ali um avanço rápido, muitas vezes ela acaba tendo muito retrabalho de algo que não teria necessidade. Então, essas mensagens precisas, elas liberam energia para a produção, enquanto o oposto, que são as mensagens confusas, elas fazem com que a sua equipe acabe perdendo essa produtividade. E quando a gente pensa em produtividade, muitas vezes ela vaza no dia a dia em situações que você nem percebe, mas que se você somasse no final da semana, quantas horas foram perdidas por interrupções, por retrabalho, você veria o quanto que isso está custando aí para você. E afinal, onde que vaza a produtividade da sua equipe? Primeiro, no retrabalho, porque aquelas instruções vagas fazem com que a equipe fique toda hora fazendo novamente algo que já tinha feito no passado e não consiga avançar para o próximo projeto. Em reuniões inúteis, e eu chamo de inúteis porque são aquelas reuniões que a gente fala que aquela frase clássica, uma reunião que poderia ser um e-mail, uma reunião que poderia ser uma mensagem no WhatsApp, poderia ser algo curto e principalmente objetivo, e na realidade ela está ali só matando tempo, sem nenhuma utilidade. Essas reuniões, no final da semana, se você somar ali, são tempo perdido, dinheiro perdido e que estão prejudicando diretamente os resultados e o crescimento da empresa. E também no ruído digital, porque por vezes são utilizados vários canais, várias ferramentas de comunicação. Então tem mensagem no WhatsApp, mensagem no Slack, mensagem no e-mail. Muitas vezes tem mais uma comunicação diretamente ali no corredor da empresa. Então essa comunicação fica totalmente fragmentada e não segue ali um processo contínuo. E isso faz com que a equipe acabe perdendo muita produtividade. Quando a gente pensa nesse ruído, você precisa pensar que ele está impactando diretamente no resultado final daquela entrega. E quanto que custa isso?
Qual que é o custo da improdutividade da sua equipe? Porque se você parar para pensar, no final do dia, se a equipe perdeu 2 horas, 3 horas, 4 horas com retrabalho, algo que já deveria estar pronto, no final do dia você deixa de entregar novos projetos, de atender novos clientes, e muitas vezes esse cálculo não é nem fácil de mensurar. Mas pare para pensar nisso porque realmente é fundamental. Existe um conceito quando a gente pensa em produtividade de equipe, que é o estado flow, aquele estado de fluxo que faz com que a pessoa entre em um funil e esteja produtiva ali fazendo aquele trabalho. Quando nós temos interrupções durante o dia, notificação no celular, bater na porta ali, pedir um novo favor, são várias interrupções, a todo momento nós estamos perdendo esse estado flow. E existe um estudo que mostra que nós demoramos em torno de 23 minutos para conseguir voltar a esse estado. Então pensa, no final do dia, quantas vezes você foi interrompido ou você interrompeu o trabalho de outras pessoas? Isso está impactando diretamente o resultado da equipe. Existe um dado que mostra também que 10 notificações rápidas podem roubar ali em torno de 4 horas de produtividade no dia. 4 horas? Imagina isso no final de semana, imagina isso considerando todas as pessoas da equipe. A falta de processos estruturados e a falta de uma comunicação assertiva custa muito mais caro do que você imaginava. E é essa reflexão que eu quero trazer nessa Masterclass. Quando a gente pensa em estado flow, os processos eles são fundamentais. E se você usa alguma ferramenta, por exemplo, a eKite, que tem processos estruturados, que você consegue ter uma gestão à vista e saber quem está fazendo o que a cada momento, o que aquela pessoa está executando, o tempo para execução, quem será o próximo a executar a próxima etapa, tudo isso facilita. A equipe sabe exatamente em qual estágio ela está e para quem cobrar cada uma das atividades. Então isso ajuda muito com a produtividade. Eu inclusive utilizo a plataforma eKite e se você não utiliza ainda, eu recomendo muito que você conheça e saiba mais como que funciona. Eu quero trazer para você um conceito em relação à comunicação, que são os 3 tipos de comunicação, mas agora adaptado para a sua equipe. Busque identificar qual é o perfil da sua equipe, se é o primeiro, o segundo ou o terceiro. O primeiro perfil aqui, o primeiro tipo de comunicação, tipo de equipe, é aquela passiva. É aquela que não quer problemas, é aquela que fica muitas vezes encolhida, retraída, prefere não ficar ali criando conflitos, mas que no final do dia isso gera improdutividade. No final do dia isso gera um acúmulo de tarefas, uma sobrecarga individual. E muitas vezes chega um momento que a pessoa acumulou tanto estresse que ela acaba explodindo. Então é uma comunicação que deve ser evitada. Será que hoje a sua equipe se comporta dessa forma? Com conflitos, evitando conflitos a qualquer custo, não expressando as suas reais necessidades e ainda gerando ressentimento interno, porque esse ressentimento ele gera desmotivação e uma equipe desmotivada não tem como ser produtiva. Então esse foi o primeiro tipo de comunicação e a gente precisa olhar com muito carinho para quais são os custos invisíveis de uma comunicação passiva. Por exemplo, dificuldade em dizer não em demandas excessivas. Então aquela pessoa que a todo momento fica aceitando toda a demanda que chega, mas no fundo ela sabe que não consegue dar conta. Então no final não será entregue, mas o problema foi justamente a falta da comunicação, a falta do posicionamento em dizer não, e isso é fundamental. Depois, linguagem corporal retraída, é aquela equipe que está sempre olhando para baixo, a comunicação muito fechada, não consegue se comunicar de uma forma confiante e mostrar confiança para o próximo. Então, esse é um problema que nós precisamos resolver em uma equipe que tem uma comunicação passiva. E também o tom de voz baixo e hesitante, aquele tom de voz que não passa autoridade, que é quase que pedindo um favor para o outro. Então é muito importante cuidar com esses erros aqui que podem prejudicar a comunicação da equipe. Agora, nós vamos pensar no sentido de sobrecarga emocional, porque imagina uma pessoa que a todo momento ela fala sim para tudo e ela não consegue dar conta. Ela tem uma comunicação fechada, ela tem dificuldade em expor as suas reais necessidades. É uma pessoa que será sempre desmotivada e que desmotiva também as pessoas ao seu redor. Então, se você é líder, se você está vendo esse comportamento na sua equipe, comece a tomar esse cuidado. Agora vamos pensar no segundo tipo de comunicação, segundo tipo de equipe, que é o oposto aqui, que é
a agressiva. Então, enquanto a passiva ela não quer nenhum problema, não quer nenhum conflito, a agressiva ela é exatamente o oposto. Ela a todo momento quer impor a sua necessidade, ela é agressiva na comunicação, é violenta, e isso faz com que, ao invés de gerar autoridade, engajamento e confiança, gera o oposto. Porque as pessoas, ao invés de sentir confiança e engajamento, elas se sentem recolhidas, elas sentem medo, elas não querem expor o que elas sentem justamente para não serem criticadas em público. E muitas pessoas, muitos gestores têm esse comportamento, querem impor a sua necessidade no tom de voz muito alto, com uma comunicação muito expansiva, de forma exagerada, com gestos exagerados. Então aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque o agressivo é o oposto do passivo e que não é interessante. A gente precisa encontrar o terceiro tipo de comunicação, que eu já vou trazer mais detalhes aqui, mas olha só, a agressiva ela impõe vontades sem ouvir o outro. Não importa o que o outro pensa, eu quero a minha vontade. Essa é a comunicação agressiva. Ela desrespeita os limites e as opiniões dos outros. Então ela não se importa com a outra pessoa, não tem empatia. Ela pensa apenas em si mesma. Gera medo, estresse e alta rotatividade. Então, muitas vezes, são aquelas empresas que chamam de tóxicas, aquele ambiente tóxico. Por quê? Porque é muito difícil lidar com as pessoas, é tudo, todo dia, muito estresse, uma comunicação muito violenta, e isso gera desmotivação, isso gera falta de engajamento e, muitas vezes, alta rotatividade. É fundamental entender que a agressividade não é autoridade. Muitas pessoas querem conquistar a autoridade de uma forma forçada. Eu quero que me respeitem. Mas a autoridade moral é diferente da autoridade que você conquista por um cargo, por um título. As pessoas podem até respeitar você por ser um líder, mas se você não tem a atitude de um líder, se você não tem uma comunicação que engaje as pessoas, que faça com que elas vejam você como uma inspiração, você não terá a confiança e a autoridade que você deseja conquistar com essas pessoas. Então lembre-se que a agressividade não é autoridade. Quando nós pensamos em interrupções constantes e tom de voz elevado, é uma atitude de uma comunicação agressiva. Quando nós pensamos em uso de críticas pessoais e de forma excessiva, também é muito agressivo, muito violento. Aquela pessoa que, ao invés de criticar ou dar um feedback específico sobre uma tarefa, ela direciona de uma forma pessoal para aquele colaborador, para aquela pessoa da equipe: você é irresponsável, você é preguiçoso, você nunca faz certo, você sempre chega atrasado. Então são pequenos comentários que por vezes até parecem inofensivos para quem fala, mas para quem escuta, isso vai somando e gerando desmotivação, desengajamento. E também a linguagem corporal invasiva, como eu tinha mencionado, apontar de dedos, você não fez isso, você não fez aquilo, porque eu mandei fazer isso. Isso é muito agressivo. Cuidado com esse excesso de gestos apontando e mandando as pessoas fazer algo. Um líder, ele não fica ordenando, ele dá instruções. As pessoas seguem não apenas porque ele é o líder, porque ele é a pessoa que instrui, mas principalmente porque ele inspira. A forma como ele se comporta, o posicionamento dele, inspira a todos que estão ali. Então é fundamental lembrar disso, que a agressividade, ela destrói a segurança psicológica. E onde tem essa falta de confiança, não existe produtividade, não existe engajamento, não existe bons resultados nessa equipe. E agora, nós precisamos pensar aqui em técnicas para que você consiga lidar com a pressão. Porque muitas vezes a agressividade ela vem justamente de ambiente sob pressão. Aquela pessoa que foi pressionada, aquela pessoa que muitas vezes foi criticada em público e ela não sabe como reagir, ou então existe ali um ambiente que já está um pouco mais agressivo e as pessoas querem aumentar o tom de voz para conseguir ter um espaço ali. Então existem formas de lidar com essas situações e é exatamente isso que eu quero trazer para você. A primeira técnica para lidar com esses ambientes, essas situações sob pressão, é o que chamamos de disco riscado. Quando existe um disco, aquele LP riscado, ele continua ali naquela mesma parte da música várias vezes, repetindo aquela informação. Então é sobre isso que fala o disco riscado. Repita o seu ponto de vista de forma calma e constante, sem desviar do objetivo. Então você não precisa ficar se desculpando, se explicando demais. Se alguém disse algo que você não concorda, ou disse algo que é o oposto do que você pensa, você não precisa concordar com a pessoa. Você pode continuar no seu posicionamento,
de forma calma. Porque quando você aumenta o tom de voz, isso faz com que você acabe perdendo a autoridade naquele momento. A segunda técnica é a névoa ou fogging. Isso significa o seguinte: você concorda com a parte da crítica que é verdade, aquilo que você realmente concorda, mas não com a crítica inteira. Então, digamos que alguém falou que a situação que você está expondo não é verdade, ou que o que você está propondo ali como uma nova solução não é bem assim, ou talvez não funcionaria da forma como funciona a empresa hoje, você pode encontrar alguma parte que essa pessoa disse que é verdade, que você concorda, mas continuar explicando o seu ponto de vista, também de forma calma, de forma tranquila, porque isso faz com que você demonstre inteligência emocional. E a terceira técnica é a pausa. A pausa é sempre muito estratégica, porque se você percebe que as pessoas já estão agitadas, já estão ali tentando aumentar o tom de voz para ganhar espaço, esse é o momento de fazer uma pausa. Pensar talvez, pessoal, vamos fazer aqui 10 minutos de pausa, 15 minutos de pausa, bebam água, respirem e depois nós voltamos aqui para a reunião. Essa é uma forma muito inteligente de fazer com que as pessoas fiquem mais tranquilas e voltem depois com muito mais objetividade e assertividade na reunião. E é fundamental lembrar isso aqui: quem mantém a calma, mantém o controle. Se você perde a calma, se você começa a aumentar o tom de voz ou ficar agressivo, até violento muitas vezes fisicamente, isso faz com que você acabe perdendo totalmente a razão. É igual pensar em relacionamentos. Qualquer relacionamento, a pessoa que levanta a voz primeiro, que quer gritar primeiro, que quer ganhar pelo volume e até pela agressividade física, essa pessoa perde a razão. Então, lembre sempre disso. Quem mantém a calma, mantém o controle da conversa. Existem estudos que mostram que nós temos neurônios espelho, ou seja, aquele líder que tem um posicionamento calmo, tranquilo, que ele inspira a sua equipe, ele faz com que a equipe tenha de fato esse comportamento. Agora, um líder que tem uma comunicação agressiva, que ele muitas vezes tem alguns comportamentos diferentes daquilo que ele fala que a equipe deveria fazer, a equipe segue exatamente o comportamento que ele tem, não a instrução. Então, se você é líder, lembre sempre que a sua equipe está de olho no seu comportamento, ela segue o seu exemplo. E a ciência mostra isso por meio do estudo dos neurônios espelho. E agora nós chegamos no terceiro tipo de comunicação, para você identificar se é o tipo da sua equipe, que é a comunicação assertiva, que é justamente o tema aqui da nossa Masterclass. A comunicação assertiva é aquela que é clara, objetiva, que gera impacto, que faz com que as pessoas façam o que deve ser feito, mas por acreditar, por estarem juntas, engajadas naquele mesmo propósito. A comunicação assertiva, ela expressa com clareza e respeito, principalmente. Ela não é agressiva. Ela não foca no problema, ela foca na solução. E é isso que você precisa buscar aí na sua empresa. E ela gera confiança e colaboração mútua. Então, quando o líder ele é inspirador, quando a equipe está engajada, ela entende o que ela está fazendo e todos sentem que estão vestindo a mesma camisa por um objetivo em comum, aí sim que os resultados começam a aparecer e principalmente a produtividade, que é um tópico fundamental aqui da nossa Masterclass. Então, vamos fazer a comparação de uma comunicação que é passiva-agressiva da comunicação assertiva. Enquanto a comunicação passiva-agressiva ela gera retrabalho e ambiguidade, ela drena a energia cognitiva do time e ela gera uma comunicação reativa, muitas vezes a pessoa acaba agindo por emoção ali no calor do momento. A comunicação assertiva é muito diferente, porque ela gera velocidade. Velocidade, clareza, as pessoas entendem o que cada um está fazendo e principalmente libera energia para a produção. Lembra que eu falei do estado flow? Quando você tem uma comunicação assertiva, evita o retrabalho, evita o excesso de interrupções, você faz com que a equipe consiga, de fato, fazer as atividades com muito mais velocidade e assertividade. E as mensagens são precisas. Evita fofoca de corredor, evita desperdício de energia e também aumenta a produtividade. Agora, eu quero trazer uma reflexão importante em relação a diferentes formas de comunicar em algumas situações. Então, primeiro, a forma ineficaz de comunicar com o time. Você precisa entregar isso agora. Faça isso agora. Por que não é assertivo? Porque, primeiro,
que eu estou dizendo, faça isso agora, mas não disse prazo, eu não disse o porquê, a pessoa não entendeu, ela só entendeu isso como uma ordem. Ou então, isso está tudo errado, refaça. O que está errado? Qual é o ponto que está errado? Por que não é assertivo? Porque gera várias interpretações e tende a ser muito agressiva. Então, como você poderia falar de forma diferente, de forma muito mais assertiva nessas situações aqui? Para cumprirmos o prazo de sexta-feira, precisamos desse relatório até amanhã às 14 horas. Então, eu dei um prazo específico e informei o porquê. Eu estou falando aqui que eu preciso desse relatório até amanhã para cumprir o prazo de sexta-feira para o cliente. Então, ficou muito claro por que precisa ser executado neste prazo aqui. E no caso daquela situação de isso está tudo errado, faça, como poderia ser muito melhor essa comunicação? Eu notei que os dados da página 3 não batem com o financeiro. Vamos ajustar esse ponto agora? Então eu estou indicando qual que é o erro. Não é tudo errado, está tudo errado. Não. Existe algo que está errado, existe algo que precisa ser ajustado primeiro. Então indique isso e de uma forma colaborativa, não ordenando, mandando aquela pessoa fazer aquilo naquele momento, só para mostrar autoridade como muitas pessoas fazem. E quando nós pensamos em comunicação, existem também aquelas prioridades em relação ao digital e ao offline. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Quando que nós iremos comunicar digitalmente e offline? Então, primeiro, digital é ideal para informações rápidas e registros, para envio de dados e documentos estruturados e também tarefas assíncronas que não exigem resposta imediata. Então, muitas vezes, você precisa comunicar algo para alguém, mas aquilo não é urgente, você não precisa comunicar naquele exato momento. Então você pode enviar ali uma nova demanda, por exemplo, num aplicativo de gestão de tarefas, ou mesmo se você tem um canal específico ali da sua equipe, você pode enviar para aquela pessoa, mas sem interromper ela naquele momento, naquela tarefa que ela está fazendo. E no offline, ele é essencial principalmente para a gestão de conflitos, para conversar com aquela pessoa diretamente, para entender o que ela está sentindo, para dar um feedback. Então, para falar sobre um erro que uma pessoa fez, não é interessante você só enviar uma mensagem, porque você não sabe como aquela pessoa ia interpretar aquela situação. A forma como você fala afeta diretamente a forma como ela recebe essa mensagem. Então, se você tem a oportunidade de falar offline, olhando nos olhos dessa pessoa, você consegue ter muito mais assertividade. E também para decisões críticas e que exigem debate naquele tempo, naquele mesmo momento. Se você precisa resolver algo de forma urgente, aí sim, o offline, se você está em uma empresa que todos estão presencialmente, pode ser o ideal você conversar com essa pessoa presencialmente. Mas sempre que possível, se for algo que você não precisa falar naquele momento, o digital pode ser muito bem-vindo, a tecnologia está aí para nos ajudar em relação a isso. E agora, vamos pensar em boas práticas na comunicação digital e offline. Começando pelo digital, o que você precisa evitar? Textos longos e sem parágrafos. Então você já deve ter recebido aquele e-mail que era um bloco único de texto, parecia uma bíblia de tanto texto. Você olha aquilo e pensa, nossa, quantas informações! Não existe nenhuma objetividade. Você olha e sente até preguiça de ler, porque naturalmente o cérebro humano tem preguiça de ler muito texto. Então o que você precisa focar aqui quando a gente pensa no digital? Escaneabilidade. Escaneabilidade do texto é você facilitar a leitura e a interpretação daquelas informações. Então quando você tem textos em parágrafos muito bem objetivos, não só um bloco único, e preferencialmente com os bullet points ali, com aqueles tópicos, facilita muito a interpretação da pessoa que está recebendo essa mensagem. Assim como evitar assunto vago ali no corpo do e-mail, por exemplo, ou em uma nova tarefa, em uma ferramenta. Por exemplo, só enviar urgente, ou dúvida, ou preciso falar com você, isso é algo que não é nem um pouco objetivo. Então eu já vou trazer para você qual é o ideal nesses casos de e-mails, por exemplo. E também múltiplos pedidos misturados no mesmo texto. Então, você precisa fazer isso, aquilo e aquele outro hoje, no mesmo texto, de forma totalmente urgente. O que a pessoa precisa fazer? Ela não entende, porque são várias ações juntas no mesmo texto. Agora, o que nós precisamos priorizar? No assunto, você precisa indicar a ação que precisa ser feita ou a informação mais o tópico. Então, se eu quero que a pessoa faça isso, você precisa colocar um texto que seja claro sobre a ação que ela precisa executar, não apenas urgente ou dúvida.
Outra questão, conteúdo com um parágrafo curto e direto, explicando o contexto. Então, fulano, eu preciso que você faça isso por causa disso e neste prazo, não apenas faça isso agora. E também, quando você tem pedidos, busque usar a lista de bullet points e indicando sempre o prazo da execução dessa tarefa. E também outros tópicos que nós precisamos levar em consideração na comunicação digital. Enviar apenas "Oi, tudo bem?" Você já deve ter recebido essa mensagem ou talvez você já enviou. Quando você envia uma mensagem "Oi, tudo bem?", a pessoa responde "Tudo e você?", você responde "Tudo" e morre ali a conversa. Por que essa comunicação não é assertiva? Porque faz a pessoa ser interrompida várias vezes. Então, ao invés de enviar "Oi, tudo bem?" e esperar que a pessoa responda, seja objetivo. "Olá, tudo bem?", preferencialmente falando o nome da pessoa, porque o nome da pessoa é a palavra que ela mais gostaria de ouvir no mundo. Então, cite o nome da pessoa. "Olá, Gabriela, tudo bem? Olá, Thiago, tudo bem? Preciso que você faça esta atividade até amanhã por causa deste motivo. Ou gostaria de conversar com você sobre essa demanda de um cliente." Então, exemplos aqui de como você poderia adaptar para que essa mensagem seja mais objetiva. Também, marcar o colega para avisos irrelevantes. Então, se você tem, por exemplo, uma comunicação por Slack ou até na eKite que eu tinha mencionado, você marcar a pessoa a todo momento, ou até mesmo no e-mail, para avisos que são irrelevantes, que não fazem sentido para o trabalho dela, para a execução dela, isso também prejudica muito a produtividade, porque a pessoa fica sendo interrompida, e são aquelas interrupções que eu citei lá atrás, que 10 notificações inúteis por dia geram em torno de 4 horas de atraso, de improdutividade. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas interrupções e também responder e-mails fora do horário. Claro que existem exceções, eventualmente você precisa responder e-mails fora do horário, mas nós precisamos ter aqui clareza dos horários certos para trabalhar. E quando você fica, muitas vezes, pedindo algo fora de horário, digamos que você enviou um e-mail meia-noite pedindo para que seja executado até às 7 horas da manhã. Muitas vezes a pessoa consegue visualizar às 7 horas da manhã, quando era o prazo de execução. Então, cuidado para enviar pedidos ou mesmo informações fora do horário de trabalho. E o que priorizar na comunicação digital? Primeiro, enviar a dúvida completa no primeiro contato. Então, se você tem algo para pedir ou ficou com alguma dúvida, envie de uma forma objetiva, sem ficar ali com muitos rodeios. Também use canais específicos para cada projeto. Evite aquela comunicação fragmentada. Então, que eu tinha mencionado antes, de você envia um WhatsApp, depois envia no Slack, depois envia um e-mail, depois conversa com a pessoa fora do digital, conversa ali no corredor da empresa, tudo isso gera fragmentação de mensagem. E também respeitar o tempo de desconexão da equipe, que é o que eu mencionei agora. Evite ficar mandando mensagens, pedidos fora do horário de trabalho. E quando nós pensamos em comunicação offline, o que a gente precisa evitar? Primeiro, aquela comunicação muito fechada, porque comunicação não é só o que você fala, comunicação é o que você demonstra, é a forma como você fala. Se você tem uma comunicação muito fechada, então um exemplo aqui, braços cruzados, isso demonstra que você está cruzado para aquela informação, você está fechado para aquela informação. Se você olha para baixo, as mãos no bolso, você demonstra insegurança. Se você é aquela pessoa que está sempre com a comunicação muito fechada, isso demonstra falta de confiança. Então, como que a gente precisa lidar com a comunicação offline? Mostrando sempre segurança no que você está falando. E aqui eu posso citar, por exemplo, os gestos abertos. Você intensificar aqui a sua mensagem, o seu impacto verbal com a comunicação não verbal. Então, gestos abertos, mostrando confiança, aqui os ombros eretos, olhar para o horizonte, olhando nos olhos das pessoas, comunicando com as pessoas. As expressões faciais, elas comunicam muito. Podem comunicar raiva, podem comunicar felicidade, podem comunicar tristeza, desconfiança. Então é muito importante que você alinhe o seu corpo à sua mensagem. Inclusive, esse é o momento de ter muita presença. Presença é a forma como você se apresenta ali naquele momento. Então, evitar ficar pensando em outras situações, ou ter muitas notificações ali ao lado, várias abas abertas no computador, ou então o celular ali com as notificações chegando. Você desvia a atenção a todo momento.
precisa focar na pessoa que está conversando com você. A comunicação, ela exige escuta ativa. Então, se você escuta a pessoa, você entende como falar com ela. Então, aqui é fundamental que você comece a prestar atenção nesse exato momento. Olha como você está sentado ou em pé, independente da forma que você esteja, como está o seu corpo. Se você está com os ombros caídos ou se eles estão alinhados. Se você olha para frente ou se você fica olhando muito para baixo. Se você costuma andar com as mãos no bolso, uma comunicação muito fechada aqui com os braços cruzados. Comece a olhar isso com mais atenção, porque as pessoas percebem, mesmo que de forma inconsciente, isso gera impacto direto na forma como a sua mensagem chega nas outras pessoas. Então, comunicação offline, ela precisa disso, de presença e escutativa, como eu mencionei agora. Se você não escuta o outro, você não consegue interpretar e responder de forma adequada. Muitas pessoas, ao invés de prestar atenção no outro, elas estão pensando já na resposta que elas irão dar em seguida, na contribuição que elas irão dar em uma reunião, ou mesmo de forma defensiva já criticar o outro, sem nem mesmo escutar o ponto de vista. Então, lembre sempre disso, escutar para compreender, não para responder. Isso é fundamental para que a sua comunicação seja assertiva. E aqui eu quero trazer algumas boas práticas, algumas técnicas para que você comece a levar em consideração quando você estiver escutando alguém e deseja fazer com que essa pessoa se sinta ouvida e entenda que você realmente está prestando atenção. Primeiro, parafrasear. Então você pode dizer, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Você quis dizer que, ou fulano, então você disse que. Você está novamente citando o que a pessoa disse, mostrando que você prestou atenção e que o que ela está dizendo importa, que você realmente estava presente naquele momento. Segunda boa prática é a validação. Eu entendo que o seu ponto de vista é esse. Eu compreendo que você pensa dessa forma, mesmo que você não concorde. Então, muitas vezes a pessoa disse algo que você pensa exatamente o oposto, mas você pode dizer, fulano, eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo o que você quis dizer, mas eu acredito que deveria ser dessa forma, por exemplo. Então, quando você valida o ponto da pessoa, ao invés de ser agressivo dizendo, você está errado, não é bem assim, você consegue a confiança dela, não o oposto. E a terceira forma é a presença. É o que eu mencionei agora sobre você eliminar distrações. Então evite ficar com o celular do lado, ou mesmo em conversas online, naquelas reuniões online, quantas pessoas muitas vezes ficam desligando a câmera toda hora. Você sabe que aquela pessoa não está presente, ou então não prestam atenção, quando perguntam para ela algo, ela nem lembra do que foi falado. Então, isso é um cuidado importante quando nós pensamos em comunicação assertiva. Tenha a escuta ativa como um hábito. Preste atenção no que as pessoas estão dizendo antes mesmo de responder, antes mesmo de pensar no que dizer. E agora eu quero trazer para você um conhecimento que talvez você já fez algum teste no passado sobre o seu perfil comportamental. Eu quero trazer aqui os 4 tipos de perfis comportamentais, porque quando nós pensamos em comunicação, nós precisamos analisar como é o outro interpreta o que eu falo, o que faz com que ele se sinta motivado, engajado, será que ele é mais objetivo, será que ele precisa de mais dados? Então você entender isso na sua equipe, porque cada pessoa tem um perfil comportamental, é muito importante. É claro que para saber o perfil comportamental é necessário ter aqui vários sinais, mas eu quero trazer um resumo para você. Inclusive você pode fazer o seu teste online, se você pesquisar teste DISC, que é essa sigla aqui, você consegue descobrir qual é o seu perfil comportamental. Eu quero trazer um resumo aqui sobre cada um deles. O primeiro, aqui também, trazendo cores, existe um livro muito interessante chamado Cercado por Idiotas, que ele traz esses perfis comportamentais por cores específicas, o vermelho, o amarelo, o verde e o azul, e é por isso que eu trouxe também as cores aqui para você. Então o primeiro é o dominante, é aquela pessoa que é objetiva, ela é focada em resultado. Ela não gosta que você fique explicando demais, fique falando muitas informações e dando muitos rodeios ali sem chegar diretamente ao ponto. Ela gosta de objetividade. Então, com esse perfil, você precisa ir direto ao ponto. Existe o perfil influente, que ele é entusiasta, criativo e motivado por relacionamentos. Então, essa é a pessoa que gosta de receber elogios, ela gosta de receber aprovação em público, é uma pessoa que gosta de estar engajada em diferentes projetos, aquela pessoa que é uma comunicadora nata, que ela entra em um lugar, ela faz todo mundo ficar feliz, porque ela é muito influente, ela gosta de conversar com pessoas. Existe o perfil que é o estável, o verde, e que ele é colaborativo, paciente e precisa de segurança.
Então, quando você demonstra que aquela pessoa está segura, que aquelas informações que você está passando fazem com que ela tenha processos muito bem detalhados e, principalmente, suporte, apoio, essa pessoa ela fica muito engajada no projeto. E também existe o último perfil comportamental, que é o conforme, ou também chamado de analítico. Aquela pessoa que ela precisa de evidências, ela precisa de dados, você precisa mostrar por A mais B que aquilo realmente funciona. Então essa pessoa ela é muito engajada com projetos que ela realmente acredita, que são comprovados. Então por isso você precisa entender se a pessoa é mais objetiva, se ela gosta de se engajar com diferentes projetos, de se sentir valorizada em público, se é uma pessoa que ela precisa se sentir segura, precisa ter suporte, ou é uma pessoa que precisa de dados, ela é muito analítica em tudo que ela faz. Tudo isso faz com que você consiga ter uma comunicação muito mais assertiva com esses diferentes perfis comportamentais. E aqui eu quero trazer um método prático para você, que é o método Aura. Esse é um método autoral que eu divulgo no meu livro, O Poder do Posicionamento. Eu quero trazer para vocês esses 4 pilares para que você consiga refletir a partir de hoje. Um método prático para que você consiga realmente engajar a sua equipe e conquistar muito mais influência, não por agressividade, mas por autoridade. O primeiro pilar do método Aura é o autoconhecimento. É você identificar o seu perfil antes mesmo de identificar o perfil das outras pessoas. Como que você trabalha? Como que funciona para você? Você é mais objetivo? Você é uma pessoa mais analítica? Então, entender isso é fundamental para que você consiga também entender, porque às vezes a sua comunicação não funciona com outra pessoa. Talvez aquela pessoa, ela é muito analítica e você é muito objetivo, então para você tudo que ela fala é muito enrolado, ela traz muitas informações, mas na realidade é o perfil dela. Então, entender esse equilíbrio aqui é fundamental para que a sua comunicação seja mais assertiva. O segundo pilar é a unificação de presença. É você conseguir alinhar a sua mensagem, a sua intenção e o seu corpo. É você falar, expressar e conseguir transmitir a sua mensagem de uma forma muito objetiva para a pessoa que está escutando. Então, quando eu falo, por exemplo, eu estou muito feliz hoje, ninguém vai acreditar, porque o que eu estou dizendo não condiz com a minha comunicação não verbal, aqui com o meu corpo, com a minha expressão facial. Agora, se eu falo isso animada e sorrindo, eu estou feliz hoje, as pessoas acreditam porque eu consigo transmitir essa mensagem com muita energia. Então é isso que você precisa cuidar a partir de hoje, cuidar da sua postura, da forma como você fala, dos seus gestos, da sua expressão facial, tudo isso impacta na sua mensagem. O terceiro pilar é a reputação, é a coerência entre aquilo que você fala e aquilo que as pessoas olham que você faz. Porque muitas vezes existem pessoas que querem mandar algo, querem dizer para os outros fazer uma determinada atividade, mas aquela pessoa não faz da mesma forma. Aquela pessoa tem atitudes contrárias àquilo que ela diz. Então, muito cuidado, porque a reputação é algo difícil de construir, é algo que leva tempo, é uma construção de fato, mas é muito fácil de quebrar. Então, construa a sua reputação com esse alinhamento, essa coerência sobre o que você fala que faz e aquilo que você faz de fato. E o quarto pilar do método Aura é a autoridade. É o posicionamento como autoridade, mas sem parecer arrogante, sem ser agressivo. A autoridade ela é conquistada quando você realmente tem resultados, quando você demonstra que é uma pessoa confiável, quando você engaja as pessoas, quando você tem domínio sobre o seu trabalho, domínio sobre aquilo que você fala, mas sem querer impor para os outros. Porque a agressividade ela é contrária à autoridade. Quando você é agressivo, você simplesmente perde a confiança das pessoas. E para finalizar, aqui já finalizando essa Masterclass, eu quero trazer para você uma lista de 6 livros excelentes para que você consiga aprofundar ainda mais esse conhecimento. Eu estou com esses livros aqui, exceto um, que eu já vou comentar sobre qual é, e eu quero trazer um resumo aqui sobre cada um deles, a aplicação prática de cada um deles para você a seguir. O primeiro é o Story Brand, do Donald Miller. Esse livro aqui, ele fala sobre storytelling. Storytelling é a arte de contar histórias, é a arte de engajar as pessoas. Então, como que você poderia aplicar o conteúdo deste livro aqui na sua empresa? Eu trouxe um exemplo aqui de um framework que é o seguinte. Eu vou deixar, inclusive, aqui no quadro para você ter ele fixo. Primeiro, você apresenta um problema,
Depois, você apresenta uma solução para este problema. Depois, você apresenta um plano para que você consiga atingir essa solução. E depois, o que a gente chama de CTA, Call to Action, ou chamada para ação. Ou seja, se você quer engajar as pessoas, você não pode apenas listar o problema. Muitas pessoas ficam aqui. Nós temos tal problema. E as pessoas pegam essa informação e fazem o quê com essa informação? Ok, temos um problema. E agora, como que resolve? Eu preciso apresentar também a solução e o planejamento dessa solução. O que eu faço com esse problema? Como que eu resolvo? E a partir de agora, quais são os passos para conseguir atingir essa solução? E o que é a Call to Action? Isso aqui serve justamente para que eu consiga engajar as pessoas a entender o porquê que isso precisa ser resolvido. Não adianta só dizer, eu preciso resolver um problema e é assim que eu resolvo. Eu preciso entender e explicar o porquê disso. Então é isso que fala o Story Brand, um livro sensacional. Ele é muito conhecido na área de marketing, para quem trabalha com marketing digital, mas eu recomendo que você também leia, porque ele tem muitas aplicações práticas aqui para você levar na sua empresa amanhã. A segunda obra que eu trouxe para você é essa aqui, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. É um livro grande, tem muito conteúdo, mas eu recomendo que você leia. Essa aqui é a versão 2, inclusive, já tem mais de 5 milhões de exemplares vendidos. Ele fala sobre gatilhos mentais, como você consegue engajar a sua equipe com diferentes gatilhos. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Autoridade, compromisso e coerência. Compromisso, por exemplo, é um gatilho que você pode utilizar em todos os projetos. Você criar um compromisso com essa equipe. Nós estamos juntos aqui fazendo algo importante. Eu posso contar com a sua ajuda? Eu posso contar com você? Você consegue me ajudar com isso? Então, quando você gera esse compromisso verbal, principalmente em público, a chance daquela pessoa executar a tarefa é muito maior. Inclusive, existem até pesquisas que mostram que essa taxa de entrega aumenta para 60%. Então, você criar um compromisso com a pessoa aumenta muito a chance daquela tarefa ser realizada. O próximo livro que eu trouxe aqui é este aqui, o Manual de Persuasão do FBI. Este livro é sensacional para você conseguir criar rapport com as pessoas em um primeiro contato, seja com a sua equipe, seja com clientes. É fundamental que você consiga gerar conexão. E essas técnicas aqui de comunicação, principalmente não verbal, e como identificar sinais específicos nas pessoas, fazem com que você tenha esses sinais em alerta. Você começa a identificar esses sinais muito mais rápido. Recomendo muito esse livro aqui. E uma aplicação prática é a técnica de parafrasear, para demonstrar escuta ativa e garantir que a instrução foi compreendida. Além disso, esse livro fala muito de comunicação não verbal, então os gestos abertos, eles mostram confiança. Imagine que eu iniciei essa Masterclass com a mão para trás, dessa forma, e eu ficasse a Masterclass inteira com a mão para trás. Mesmo que de forma inconsciente, o seu cérebro pensa assim, tem algo errado aí, ou ela está escondendo, o que tem ali atrás dessa mão? Pode ser uma faca, pode ser uma maçã, pode ser um brigadeiro, pode não ser nada, mas o cérebro ele é treinado para ser desconfiado. Agora, se eu tenho uma comunicação aberta, mostrando as mãos, mostrando que eu não sou nenhuma ameaça para você, isso gera muito mais confiança. Então é isso que fala o Manual de Persuasão do FBI, recomendo demais essa obra. O próximo livro é O Corpo Fala. Esse livro aqui é um clássico da linguagem não verbal. Ele é muito antigo, mas o conhecimento que ele tem é muito atual. Então ele é muito prático para você que gosta de imagens. Ele tem várias imagens aqui, com situações diferentes para você identificar no dia a dia. Um exemplo prático aqui, que talvez você não tinha reparado ainda, que eu aprendi com esse livro aqui. Quando uma pessoa está conversando com você e ela fica virada com o corpo para a saída, ela está falando com você, mas os pés estão virados para a porta. Inconscientemente, mesmo que nem ela tenha reparado, ela está dizendo o seguinte: eu quero sair dessa conversa. Essa conversa não me interessa, isso não é uma prioridade, ou eu estou com pressa. Então, se você começa a identificar isso, a sua comunicação ela passa a ser muito mais assertiva, porque você identifica que as pessoas não estão engajadas com você naquele momento, você pode conversar com aquela pessoa que está desengajada. Então, comece a reparar isso na próxima reunião que você fizer. Outra obra é Brevidade Inteligente, principalmente nessa era de comunicação digital. Vale a pena ler essa obra aqui. Brevidade Inteligente é a forma de ser objetivo, principalmente na comunicação digital. Então, por exemplo,
que eu tinha enviado sobre a mensagem "Oi, tudo bem?". Se você só envia um "Oi, tudo bem?" sem dizer o que você gostaria de conversar com aquela pessoa, a tendência é que fique esse ping-pong e ninguém se entende e vocês ficam sem chegar em um resultado final. Agora, se você é objetivo, você fala o que precisa logo no início, facilita muito essa compreensão. Então, recomendo muito essa obra aqui também. E a última obra que eu quero trazer, para você é o meu livro que foi recém-lançado, já está disponível na Amazon, nesse QR Code aqui, é só mirar na tela, que é O Poder do Posicionamento, um livro para você entender como ser influente sem ser agressivo, como ser influente sendo autêntico, sem perder a sua autenticidade. E, inclusive, no final dessa Masterclass você terá um bônus, que eu já quero falar sobre os outros bônus, mas é essa lista de livros com um resumo sobre eles e o link de cada um deles, se você quiser adquirir também. Agora, outro bônus que eu quero que você aplique em seguida, assim que finalizar a nossa Masterclass, é esse autodiagnóstico aqui, essa autoavaliação. É uma autoavaliação da sua comunicação. Será que ela é assertiva ou não? Faça essa autoavaliação que fica disponível aqui na descrição do vídeo para que você entenda qual é o seu ponto de partida e depois de algumas semanas, depois de alguns meses, você faça novamente esse teste e entenda onde você evoluiu e talvez o que você precisa melhorar ainda. E eu quero que você reflita nessas perguntas aqui que estão no checklist, mas para que a gente consiga finalizar aqui, você entenda exatamente quais são as principais reflexões que você precisa levar dessa aula. Primeiro, será que a minha comunicação ela gera ação ou apenas informação na equipe? Segundo, que tipo de equipe a minha comunicação forma? Será que é passiva, agressiva ou será que é assertiva? Terceiro, quanto tempo produtivo a equipe perde com ruídos que poderiam ser basicamente eliminados ali do dia a dia da equipe? Quarto, eu adapto a minha linguagem ao perfil de cada pessoa? Será que você conhece o perfil comportamental de cada pessoa da sua equipe? Quinto, o meu efeito espelho é positivo? O que a minha equipe reflete de mim? Ou seja, será que você está dando um bom exemplo ou será que não? Sexta pergunta, em situações de pressão, eu consigo controlar a minha comunicação? Ou será que eu acabo partindo para a agressividade? Eu consigo ter inteligência emocional? Ou será que eu acabo sendo exagerado, até violento ali na comunicação com essas pessoas? Sétimo, as minhas mensagens digitais liberam foco ou interrompem o estado de flow da minha equipe? E por fim, será que eu transformo ordens em acordos ou eu delego sem contexto e sem prazo? Essas perguntas, elas refletem muito como é a sua comunicação hoje, como está a sua equipe. Então, se você respondeu que sim, lá no início, que hoje a sua empresa parece um telefone sem fio, talvez seja um reflexo dessas perguntas aqui respondidas com respostas que talvez você não gostaria de ter, mas que esse é o momento de mudança. Quando você entende a importância de mudar e você entende o diagnóstico atual, aí sim você tem esse poder em mãos. E por fim, essa é a pergunta principal. O que você vai fazer com esse conhecimento? O que você irá mudar na sua comunicação a partir de agora, de hoje? Não amanhã, não semana que vem, não segunda-feira, não no próximo ano, mas hoje, agora, porque essa decisão está nas suas mãos. E eu quero agradecer você por estar até aqui, por isso eu trouxe uma lista aqui de bônus para você levar para casa. Depois dessa Masterclass, eu quero que você baixe esses materiais que estarão disponíveis aqui na descrição, que são os 50 passos da comunicação assertiva, a lista de leitura, que são esses livros que eu mencionei, e também a autoavaliação da comunicação, que eu mencionei agora, que é o checklist. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Se você ainda não conhece a eKite Academy, eu quero deixar aqui o QR Code para você conhecer e também as minhas redes sociais. Você encontra no meu site www.andriellepedroso.com.br. Muito sucesso, muita produtividade para você e nós nos vemos na próxima Masterclass. Produção eKite, plataforma de gestão de trabalho em equipe. Acelere sua equipe. Decole suas metas.